como reconhecer os sintomas da resistência à insulina. Com certeza você já ouviu falar aí sobre diabetes, sobre síndrome metabólica, sobre insulina, né? Índice glicêmico, carga glicêmica, todos esses nomes aí já passaram no seu ouvido se você se liga um pouquinho aí sobre alimentação, o que faz mal, o que é ruim, né? Doenças, porque a insulina é um hormônio importantíssimo para a vida humana. Nós produzimos esse hormônio no pâncreas e ele tem uma função que eu vou falar aqui no vídeo muito importante para a nossa sobrevivência. Mas quando há um problema nesse sistema aí da insulina, o nosso corpo começa a ficar doente. Mas o que vem acontecendo aí com a nossa população, que já tem aí um percentual muito grande de pessoas com resistência à insulina, que é uma das grandes responsáveis também por doenças cardíacas, por cânceres, por doenças neurodegenerativas, né? E a própria diabetes. É que as pessoas continuam se alimentando mal, continuam muitas vezes sem informação até do que precisam alterar, né? Elas recebem a alteração aí, diminuir o açúcar. Ah, beleza, a pessoa pensa, não como açúcar, né? Só que ela vai lá e tá comendo um industrializado que tem muito açúcar, né? Um pacote de biscoito recheado. Pensa só no açúcar que ela colocava lá no suco, não coloca mais. O açúcar que ela colocava no café, não coloca mais. Mas continua bebendo refrigerante, né? Continua comendo biscoito recheado, continua comendo farinha, que tem um impacto na glicemia sanguínea igualzinho do açúcar e, para algumas pessoas, até pior. Então, falta sim uma orientação, falta sim, né, um entendimento melhor de como isso funciona. Eu quero deixar aqui muito claro, né, para todas as pessoas, quero que você fique comigo até o final do vídeo, para você entender aonde você pode fazer alguns ajustes, como isso pode impactar no seu corpo, né, no corpo que você está olhando ali no espelho, na sua saúde e também no seu sono, disposição e vários outros indicadores aí de bem-estar. Então, como eu disse, a insulina é importantíssima para a vida humana, né? Quando você come qualquer coisa que contém ali açúcar, basicamente ali os carboidratos refinados, né, as frutas, tudo tem o que a gente chama aí de açúcar, né, que são as moléculas de glicose, as moléculas de frutose, as moléculas, né, de lactose. Mas vamos pegar aí basicamente, né, tudo que tem açúcar adicionado é uma molécula, né, de frutose mais glicose, né? Qualquer açúcar que você coma, quando ele chega no seu organismo, né, seu corpo ele absorve aquilo e cai na sua corrente sanguínea. Provavelmente você já ouviu falar aí sobre o exame de glicemia em jejum. E aí, quando ele está muito alto, isso é um problema, né? O médico fala assim, olha, você está começando a ficar aqui com a glicemia alta, você deve estar pré-diabético. E aí levanta, né, uma antena lá para os seus exames sobre o que pode estar acontecendo com o seu corpo. Vou falar também lá na frente, né, sobre uma pequena ressalva que pode acontecer com esse exame. Mas enfim, começou a ficar muito alto ali, o médico já te falou que não é uma coisa boa, porque a glicose ela não pode ficar muito alta no sangue, né? Ela oxida, ela é corrosiva, ela machuca nossos vasos e ela não pode passar daquele número que está ali, né, naquela faixa. Então, em jejum, recomenda-se ali ficar, né, no máximo 100. Quando começa a passar disso, você já está começando a ficar ali com pré-diabetes e depois diabetes, né? Então, quando você aumenta muito a glicose sanguínea, você pode até ter desmaios. Quando ela fica muito alta por muito tempo, né, você pode aumentar a quantidade de placas e aterosclerose. Você pode ter problemas de cegueira, problemas, né, de amputamento de membros, né, por causa das extremidades. Então, você tem um grande problema quando a glicose sanguínea fica alta por muito tempo. Para a sua glicose não ficar muito alta, né, quando ela chega na corrente sanguínea, o seu corpo produz a insulina. Ela é produzida lá no pâncreas, ela serve ali como um mensageiro, né, um transporte, porque ela pega esse açúcar que está no sangue e distribui, manda uma parte para os músculos, né, chegou lá no músculo, vira estoque, né, vira glicogênio muscular, então vira estoque de energia para quando você for fazer uma atividade física, por exemplo, para você andar, correr, pedalar, para você ficar em pé. Então, mandou para o seu músculo e armazenou como glicogênio. Mandou para o seu fígado, também armazenou como glicogênio. E aí a glicose sanguínea volta a ficar estável. Quando você come novamente, ela vai lá e faz esse mesmo trabalho, né? Pega novamente do sangue, manda para o seu músculo, manda para o seu cérebro, né? Para ele continuar funcionando, manda para o seu fígado e por aí vai. Só que quando você come muito açúcar, seu corpo tem que produzir muita insulina e distribuir isso, como eu falei. Só que se você comer muito e não gastou nada, né? Os seus estoques de glicogênio no músculo estão cheios. Seus estoques de glicogênio no fígado estão cheios. O seu cérebro já está utilizando lá a glicose, não precisa de mais. Mas seu corpo não precisa de mais. Aí, o seu corpo ele fica desesperado, porque ele não pode ficar com aquele açúcar no sangue. Então, ele produz mais insulina. Ele acha que é um problema de insulina, ele produz mais. O seu músculo já fechou as portas para ele, né? O seu fígado já fechou as portas para ele. Você já não consegue fazer mais com que a sua insulina ajude
a colocar essa glicose para dentro ali dos seus órgãos que precisam de glicose. Então, o seu corpo começa a produzir muita insulina e aí você cria o que a gente chama de resistência à insulina, porque não adianta você produzir muita, porque você não está baixando mais a glicose sanguínea, porque os seus estoques estão cheios. Quando o seu estoque fica muito cheio e você continua comendo coisas que têm carboidratos refinados, né, que têm açúcares, o seu corpo começa a transformar esse excesso de açúcares em gordura. Isso mesmo, essa é uma das principais notícias que eu tenho para te dar aqui nesse vídeo, né, que as pessoas acham que ela come uma gordura do bacon, come uma gordura da picanha e essa gordura vem parar aqui na sua barriga. Não é assim que funciona, né? Não é a gordura que você come ali que é a gordura que vem parar dentro do seu corpo ali na subcutânea, mas sim um estímulo hormonal que estimula o armazenamento de gordura, que transforma uma das moléculas ali do açúcar em glicerol e depois em triglicerídeos, né? E aí você reconhece lá no seu exame de sangue que está com triglicerídeos altos, né? Que são as gorduras. Então, quando você come açúcar em excesso, você cria uma resistência à insulina, que futuramente também vai fazer com que você tenha um aumento de peso corporal, um aumento de gordura na subcutânea, aumento de gordura entre os órgãos, que é o que a gente chama de gordura visceral, e aumento de gordura no fígado, que é o que a gente chama de esteatose hepática, né? Quando o seu fígado fica gorduroso e ele começa também a ter funções depredadas, né? Seu fígado já começa a não funcionar bem, porque ele está doente. Então, comer açúcar e carboidratos refinados em excesso faz com que você fique doente, faz com que você tenha um aumento de peso e faz com que venha aí um caminhão de doenças. Porque eu comecei falando aqui do excesso de peso, mas também a resistência à insulina, ela aumenta o enrijecimento dos seus vasos sanguíneos. O seu vaso sanguíneo não tem sempre o mesmo calibre. Quando você está fazendo atividade física, o que acontece? Você precisa dilatar os seus vasos sanguíneos, porque precisa chegar mais sangue lá nos seus músculos, precisa chegar sangue lá para você fazer a contração muscular. Quando você está dormindo, você já não precisa mais do seu calibre, né, do seu vaso sanguíneo desse tamanho. Aí ele vai lá e diminui novamente. Então é importante que o seu vaso consiga dilatar e contrair. Mas o que a resistência à insulina faz? Ela enrijece o seu vaso e aí você não consegue mais expandir. Quando você não consegue expandir, né, o seu coração está lá bombeando sangue, ele está achando um vaso bem enrijecido. O que acontece? Aumenta a pressão arterial. Por quê? Porque a pressão aqui está muito grande, como se o cano estivesse passando aqui muito sangue a ponto de estourar. Imagina ali um cano de PVC que está passando uma quantidade de água, de repente dobra a quantidade de água que tem que passar e o cano de PVC não expande, né? Então aumenta muito a pressão ali, qualquer coisinha que tiver de fissura, ele vai estourar aquele cano de PVC. É o que acontece com o nosso vaso. Então a resistência à insulina também tem aumento da pressão arterial. A resistência à insulina ela também causa outros problemas hormonais, né? Ela atrapalha a nossa produção de vitamina D, ela atrapalha a nossa produção de serotonina, ela atrapalha a nossa produção de testosterona, ela atrapalha a nossa produção de colesterol que é produzido lá no nosso fígado, que é importantíssimo e tem muitas funções importantes no nosso corpo, né? Funções estruturais, formar ácidos biliares, formar hormônios sexuais. Então você começa a impactar o corpo como um todo. A gente fala aí que o corpo ele está em incêndio, né? Ele está pegando fogo. A síndrome metabólica é como se o corpo estivesse em um incêndio e quando você come açúcar ou carboidrato refinado, é como se você estivesse jogando gasolina nesse incêndio. Então a resistência à insulina, ela é esse problema que é causado pelo excesso de açúcares e carboidratos refinados, que faz com que o seu corpo não consiga mais armazenar nos seus músculos, no seu fígado e comece a estimular isso, né, em depósitos de gordura. O caso que eu falei lá, né, para você tomar cuidado da sua glicemia em jejum, é que acontece de algumas pessoas já estarem com resistência à insulina. É nítido, elas batem o olho no espelho, estão acima do peso. Quase todos os casos aí de pessoas acima do peso são pessoas que estão com resistência à insulina. Mas ela vai lá e faz os exames. 86, tá bom. O médico fala, tá bom, sua glicose tá boa, pode ir embora para casa. Mas nitidamente na frente dele tá um paciente doente, né? A pessoa tá ali com 20 quilos acima do peso, a pessoa tá com crise de ansiedade, a pessoa tá dormindo mal, a pessoa às vezes tá com o ciclo menstrual desregulado, a pessoa tá com manchas na pele, a pessoa tá cheia de sintomas ali mostrando que ela tá com resistência à insulina, que ela tá doente. Mas não, o médico viu somente a glicemia em jejum 86 e mandou embora. Aí esse médico ela tem que pedir também curva glicêmica e a curva insulinêmica, que é um exame que vai acompanhando ali, né, como que o corpo reage, né, quando ele tem uma ingestão de açúcar, e aí como a insulina responde, e aí como isso aí vai acompanhando ao longo ali de 2 horas, por exemplo. Aí você vê que a pessoa já está com resistência à insulina pela quantidade de produção de insulina que ela tem que ter para aquele carboidrato ali que foi ingerido no teste. Então não se engane se a sua glicemia em jejum é boa e você olhar no espelho e não ver com o corpo que você está satisfeito com ele. Você está ali 10, 20 quilos acima do peso corporal e a sua glicemia está boa, levanta uma antena porque provavelmente você já está com resistência à insulina. E isso vai continuar fazendo com que você tenha fome constante, vontade de comer doce constante, cansaço constante, né? E todos os problemas que eu falei, que vai
pode ser na pele, ciclo menstrual, insônia e por aí vai. Então, somente a glicemia em jejum não é um indicador de que está tudo bem, né? Muitas vezes bater o olho no espelho e ver todos esses sintomas ou ver um corpo acima do peso já é mais do que suficiente para poder falar que você está com resistência à insulina. E como tratar isso? Você tem que cortar drasticamente os açúcares e carboidratos refinados, né? Cortar ultraprocessado. Então, cortar a farinha branca, aquele pãozinho de manhã, a bisnaguinha, a torrada, o pão branco, o pão integral, o pão de forma, qualquer tipo de pão que você come no café da manhã. Cortar o açúcar do café, cortar o macarrão do almoço, cortar o bolo do lanche, cortar o biscoitinho do lanche, né? Cortar o bolo e o biscoitinho na hora de dormir. Então, cortar açúcares e carboidratos refinados, né? Cortar o refrigerante, cortar chocolate, cortar sorvete, deixar isso somente para exceções, né? 1, 2 porções na semana, comer lá no final de semana e olhe lá. Seu corpo está doente, ele tem que voltar à saúde primeiro para você poder se permitir comer essas coisas. Então, corte drasticamente, substitua por alimentos naturais, né? Como frutas, legumes, vegetais, ovos, sementes, castanhas, carnes e peixes. Isso vai fazer com que você retome sua saúde, vai fazer com que você regularize novamente a sua insulina. E se você tiver com uma dificuldade grande de inserir esses alimentos, uma boa estratégia sim pode ser o jejum intermitente. Por quê? Porque você vai dar um descanso de 16 horas para o seu organismo sem colocar nenhum alimento para dentro do seu corpo. Isso faz com que você dê um respiro ali para sua insulina, gaste essa energia que está ali no seu músculo, gaste esse estoque de glicogênio que está no seu fígado. E aí, quando você comer novamente, você vai ter para onde enviar aquela glicose que você comeu. Por isso que essa restrição de tempo ajuda tantas pessoas a emagrecer e principalmente às vezes a melhorar a resistência à insulina, porque elas dão um tempo para o corpo ajustar e parar aquele incêndio que está toda hora chegando açúcar, açúcar, açúcar. Então, o jejum intermitente pode ser sim uma estratégia boa, mas vale lembrar que é importante que tenha um bom acompanhamento e que ele não é para todas as pessoas, porque as pessoas com compulsão alimentar podem se sentir muito ansiosas e nervosas com o jejum intermitente e acabar compensando isso comendo mais, ou enfim, não durando muito tempo. Então, vale buscar um acompanhamento profissional para te ajudar a entender quais alimentos comer ou se vai fazer uma estratégia aí de restrição de tempo. Uma outra coisa importantíssima também para ajudar aí na reversão da resistência à insulina é fazer atividade física. Por quê? Porque quando você movimenta seu corpo, você gasta aquela energia que eu falei lá, que está dentro do seu músculo, né? O seu estoque de glicogênio, você gasta a energia que está lá no fígado. Quando você gasta essa energia, quando você come novamente, você tem para onde enviar. E aí você vai melhorando o que a gente chama de melhorar a sensibilidade à insulina novamente. Você come e seu corpo tem como depositar essa glicose que chegou para ele. Então a atividade física, ela é importantíssima no tratamento da diabetes, ela é importantíssima no tratamento da síndrome metabólica, né? Ele é imprescindível para todas as pessoas. Por isso que o sedentarismo hoje, ele causa mais problemas do que outras coisas graves que as pessoas já sabem, como o tabagismo. O tabagismo foi muito combatido aí nos últimos anos, né? As pessoas realmente diminuíram a quantidade de cigarro que elas fumavam, né? A população saiu ali de quase 30% dos adultos fumando para menos de 10% em alguns países, mas é importante também a gente bater firme aí na tecla do sedentarismo. Todas as doenças aí que a gente chama de doenças do mundo moderno são as doenças neurodegenerativas, os cânceres, as doenças cardíacas e a diabetes. A atividade física, ela ajuda em todas elas. E todas elas têm relação com a síndrome metabólica. Então, movimentar seu corpo vai ajudar seu corpo a ficar mais saudável, vai te dar mais músculos para poder ter mais estoque, né? Aumentar essa quantidade de prateleiras para poder guardar ali o açúcar. Você tem 10 kg de músculo no seu corpo, você aumentou para 12, você tem mais 2 kg de possibilidade de guardar estoque de glicogênio. Então, aumente sua quantidade de músculos, né? Movimente para poder gastar essa energia ali que está nos seus músculos, vai melhorar sua sensibilidade à insulina e vai ter diversos outros benefícios, né? Benefícios cognitivos, benefícios sociais, benefícios mentais, benefícios para o seu sistema cardiorrespiratório. Então, movimente seu corpo, faça atividade física, porque vai ajudar a tratar e muito a síndrome metabólica, além de todos esses outros benefícios que eu falei. Eu quero que você comente aqui embaixo, você já fez esse teste de glicemia? Você acha que você tem resistência à insulina? Você conhece alguém que provavelmente está com resistência à insulina e ainda não está sabendo? Compartilha esse vídeo com ela. Lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como perder o vício em açúcar. Tenho certeza que vai te ajudar muito e certeza que você vai gostar. Te espero lá.